Vamos agora falar sobre a famosa Lei da Gravitação Universal de Newton. Talvez não seja justo lembrar somente do seu nome, que na verdade outros grandes nomes o ajudaram a fazer as suas descobertas. O primeiro que podemos citar foi Tycho Brahe, um astrônomo dinamarquês que, através de suas observações astronômicas, coletou uma série de dados sobre os movimentos dos planetas. Bem perto da sua morte, o Tycho Brahe conheceu Kepler, um matemático que o ajudou a desvendar, toda a, todos os segredos que estavam por trás dos números que foram coletados, as observações que Tycho Brahe tinha feito. E com essas informações, tudo foi sintetizado nas três leis que nós acabamos de estudar, que são as três leis de Kepler. Então, a partir de todo o estudo que Kepler fez da chamada até então de mecânica celeste, o Newton conseguiu traduzir essa mecânica celeste e unificá-la com a mecânica aqui do nosso planeta Terra. E até então acreditava se tratar de duas mecânicas diferentes. Então, por isso que se chama a lei da gravitação universal de Newton, que ele conseguiu então criar uma mecânica só para descrever os movimentos dos corpos celestes e os movimentos aqui dos objetos da Terra. O que Kepler conseguiu fazer foi uma descrição do movimento, só que é uma descrição cinemática. O que Newton faz é dar razão a esse movimento, que é a partir de uma mecânica, uma dinâmica, na qual eu vou compreender o que gera esse movimento celeste. Então, a partir deste estudo cinemático dos corpos celestes, nós vamos desenvolver, também a partir das leis de Kepler, as causas do movimento dos planetas em torno do Sol. Então, para começar, vamos pensar no seguinte. Nós temos aqui, esta figura já foi estudada por nós, que é a figura da órbita de um planeta em torno do Sol. Planeta com órbitas elípticas em torno do Sol e o Sol ocupando um dos focos desta elipse. Este eixo que liga a região mais distante do Sol, que é o afélio, até o periélio, eu chamo de eixo maior. E essa parte aqui, na vertical, eu chamo de eixo menor. É a parte menos larga dessa elipse. E para completar, nós temos a distância do centro do Sol até o planeta, que a gente chamou de raio vetor. Agora, imaginemos o seguinte. Se eu achatar essa elipse até o ponto que o eixo maior fique do mesmo tamanho do eixo menor, o que nós teremos é uma circunferência. Ou seja, para não perder a generalidade de forma tão grande, eu posso dizer que a circunferência é um caso particular da elipse quando esses eixos têm o mesmo tamanho. E é bem razoável. De modo que este raio vetor se torna agora o raio dessa circunferência com o Sol no centro e o planeta orbitando em volta. Este movimento circular é muito bem conhecido por nós. E agora nós temos, então, um movimento circular uniforme, que é um dos casos mais simples de movimento que nós temos. Considerando, então, a circunferência como um caso particular da elipse, eu posso estudar, então, este movimento circular, que a gente já conhece bem, sem aquele medo, novamente dizendo, de perder a generalidade do nosso estudo. Colocando aqui esses elementos nessa figura, nós temos o Sol aqui, localizado no centro, de massa M maiúsculo, o planeta em questão, de massa M', e com sua velocidade v, que a gente sabe que ela é tangente à trajetória em todos os pontos. Como agora não temos mais a questão do afélio periélio, o módulo desta velocidade passa a ser constante. Nessa nossa aproximação, temos este fato. E o raio, que é o raio médio, também passa a ser uma distância fixa, simplificando bastante o nosso problema. Utilizando nosso conhecimento de cinemática, eu posso escrever a velocidade deste corpo, deste planeta, em termos do raio da circunferência e, é claro, do período, que é o tempo que o planeta gasta para dar uma volta completa em torno do Sol. Este V vai ficar assim, V é igual a 2π vezes o raio
dividido pelo período. Por outro lado, combinando agora com o fato da dinâmica, o que nós sabemos é que se este corpo faz uma trajetória aqui, uma circunferência, significa que há uma aceleração centrípeta, né? Ou seja, uma aceleração que aponta para o centro, que se relacionarmos com a massa desse objeto, nós teremos o que chamamos de força centrípeta. Então, há uma força centrípeta, né, ordenando este movimento. Eu vou colocar aqui de FCP, que ela não é nada mais do que a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Unindo essas duas equações que eu tenho aqui, vai ficar o seguinte, ó, eu vou substituir a velocidade na equação da força centrípeta. E o que eu tenho? Seria o seguinte, ó, combinando essas duas equações, eu vou ter aqui, ó, força centrípeta vai ficar igual a massa sobre este R aqui, vezes V ao quadrado. V ao quadrado vai ficar 4π ao quadrado, vezes o R ao quadrado, dividido pelo período ao quadrado. Eu posso simplificar esta equação vendo que este raio ao quadrado cancela com este R aqui no denominador. E agora faremos a seguinte manipulação. Eu vou multiplicar dos dois lados dessa expressão pelo raio ao quadrado. Então, eu venho aqui, ó, multiplico toda esta equação por R ao quadrado. Como resultado, eu teria o seguinte, ó, deste lado de cá vai ficar raio ao quadrado, vezes a força centrípeta em questão, vezes 4π ao quadrado, vezes m, vezes agora o raio ao cubo, ou seja, sobrou um R aqui vezes esse R ao cubo, sobre o período ao quadrado. Agora preste atenção nessa coisa interessante que aconteceu aqui. Eu fiz isso porque vai aparecer um termo que é familiar para nós, está relacionado com a terceira lei de Kepler. Veja que a razão R ao cubo sobre T ao quadrado é muito parecido com aquela que a gente tem lá da terceira lei de Kepler. Lá na terceira lei de Kepler, nós vimos que a razão T ao quadrado sobre R ao cubo é aquela constante K, que inclusive nós demos o valor para ela, né, de 4π ao quadrado, dividido por G vezes M. Então, eu posso fazer essa substituição aqui, né? Então, eu vou colocar o contrário, vai ficar Gm sobre 4π ao quadrado. Então, substituindo isso naquela expressão, então nós teremos que a força centrípeta é igual a 4π ao quadrado vezes mzinho sobre r ao quadrado vezes gm sobre 4π ao quadrado. Onde aqui, ó, se isto é k, o que aparece aqui é o inverso, é 1 sobre k. Olha que interessante. Estes termos aqui com 4π quadrado ó, se cancelam, né? E o que sobra é que esta força centrípeta, responsável por esse movimento orbital, é G vezes o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Força centrípeta não é uma força em si, mas um papel exercido por uma dada força. A força que está exercendo o papel de centrípeta
seja, de provocar este movimento orbital em torno do Sol, é o que vamos chamar de força gravitacional. Enfim, esta força gravitacional, eu vou chamar aqui de Fg, será então diretamente proporcional ao produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Este G que aparece, que é a constante de proporcionalidade, já é bem conhecida por nós como a constante gravitacional universal. A gente fala de universal porque ela está presente aí em qualquer situação, não dependendo dos tipos de corpos envolvidos, não depende das massas. E também, como já vimos na parte das forças notáveis, no capítulo sobre dinâmica, este G tem o valor de 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Você nota que esta constante é muito pequena. Mas por que a gente consegue sentir com tanta intensidade a força gravitacional? Tudo isso se deve porque as massas envolvidas são massas de planetas, né? De astros, estrelas. São massas muito grandes, fazendo com que esta força se torne muito importante para nós.